Você ama a pessoa ou a ideia que você criou dela? Essa é uma pergunta forte, eu sei, mas ela é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Muitas vezes, sem perceber, a gente se apaixona não pela pessoa real que está na nossa frente, mas por uma versão idealizada que criamos na nossa mente. A gente projeta nossos desejos, nossas carências e nossos sonhos em alguém, e quando a realidade bate à porta, a frustração é inevitável. Esse é o peso das expectativas, uma armadilha silenciosa que pode sabotar até os relacionamentos com mais potencial. Bem-vindos a mais um episódio da Jornada 10. Hoje, vamos desvendar juntos como parar de idealizar o outro e finalmente viver um amor real, com mais maturidade, leveza e, principalmente, mais verdade. Se você já se sentiu decepcionado no amor, achando que a pessoa mudou, talvez o que tenha mudado foi a sua percepção e não ela. Fica comigo até o final, porque vamos descobrir como abandonar essa fantasia e abraçar a beleza do amor como ele é. Vamos começar falando de um mito que alimenta muitas das nossas idealizações, a famosa alma gêmea. Desde pequenos, somos bombardeados por filmes, livros e músicas que nos vendem a ideia de que existe uma pessoa perfeita, um encaixe exato para nós, alguém que vai nos completar em tudo. Essa pessoa vai adivinhar nossos pensamentos, satisfazer todas as nossas necessidades sem que a gente precise pedir e nunca, jamais, vai nos decepcionar. Parece lindo, não é? Mas na prática, essa crença é uma receita para o desastre. Ao procurar por essa perfeição inatingível, a gente acaba desqualificando pessoas incríveis, pessoas reais, com qualidades e defeitos, exatamente como nós. O problema não é sonhar com um grande amor, mas sim acreditar que esse amor significa perfeição. O amor de verdade não é sobre encontrar alguém que te completa, porque você já é uma pessoa inteira. É sobre encontrar alguém que te transborda, alguém com quem você possa compartilhar sua jornada, crescer junto, aprender e enfrentar os desafios da vida lado a lado. O mito da alma gêmea nos coloca numa busca passiva por um salvador, quando o amor maduro é uma construção ativa, diária, feita a 4 mãos. É hora de aposentar essa fantasia e começar a procurar por uma parceria real, não por um personagem de conto de fadas. Agora que entendemos como o mito da alma gêmea nos prepara para a idealização, vamos aprofundar em como as nossas projeções criam frustração. Pensa comigo. Quando você conhece alguém, é natural sentir uma empolgação, ver as qualidades da pessoa de forma amplificada. O problema começa quando a gente ignora os sinais de que a pessoa não é exatamente como imaginamos e continuamos a preencher as lacunas com as nossas próprias fantasias. A gente projeta no outro a imagem do parceiro perfeito que gostaríamos de ter. Ele é super atencioso na nossa mente, mesmo que na realidade se esqueça de datas importantes. Ela é super compreensiva na nossa cabeça, mesmo que na prática invalide nossos sentimentos. Estamos, essencialmente, tendo um relacionamento com um fantasma, com uma criação da nossa mente. E aí, quando a pessoa real age de acordo com quem ela é, e não com o personagem que criamos para ela, vem o choque, a decepção. A gente pensa, nossa, mas ele não era assim, ou ela mudou tanto. Será que mudou mesmo? Ou será que a gente que nunca se deu ao trabalho de enxergá-la de verdade? Idealizar é afastar-se da verdade. Cada vez que você projeta um desejo seu no outro, você está se distanciando da oportunidade de conhecer aquela pessoa genuinamente. E essa distância entre a projeção e a realidade é o terreno fértil para a frustração, para o ressentimento e, muitas vezes, para o fim do relacionamento. A gente se frustra não com o outro, mas com o colapso da nossa própria fantasia. Isso nos leva diretamente para o grande confronto: expectativas versus realidade. É importante dizer que ter expectativas é normal e até saudável. Esperar respeito, lealdade, carinho e parceria é o mínimo em qualquer relação. O problema não está em ter expectativas, mas sim na rigidez e na irrealidade delas. A expectativa irreal é aquela que coloca no outro a responsabilidade pela nossa felicidade.
É esperar que o parceiro preencha todos os nossos vazios, cure todas as nossas feridas e faça o nosso mundo girar. Isso é um peso enorme e injusto para se colocar sobre os ombros de alguém. A realidade é que a outra pessoa tem seus próprios vazios, suas próprias feridas e seu próprio mundo. A realidade é que relacionamentos têm altos e baixos. Haverá dias de sintonia perfeita e dias de desalinhamento. Haverá momentos de alegria contagiante e momentos de tristeza que precisam ser acolhidos. A realidade é que as pessoas cometem erros, têm maus dias, são imperfeitas. E sabe de uma coisa? Tudo bem. O amor real floresce exatamente nesse terreno imperfeito. Quando a gente troca a expectativa da perfeição pela aceitação da realidade, a mágica acontece. A gente para de cobrar o impossível e começa a valorizar o possível, o real, o que está ali, na nossa frente. Amar é enxergar com clareza. E muitas vezes, você vai descobrir que a realidade, com todas as suas nuances e imperfeições, pode ser muito mais bonita e gratificante do que qualquer sonho idealizado. Então, como a gente faz essa transição? Como saímos do mundo da fantasia para o mundo real? A resposta está no poder da aceitação consciente. Aceitar não significa ser passivo ou se conformar com o que te faz mal. Não é sobre aceitar desrespeito ou abuso. Aceitação consciente é um ato de coragem. É a decisão de olhar para a pessoa que está com você e vê-la por inteiro, com as qualidades que você admira e os defeitos que te desafiam. É entender que aquela pessoa teve uma história de vida diferente da sua. Tem medos, inseguranças e uma maneira própria de ver o mundo. Aceitar conscientemente é parar de lutar contra a realidade, parar de tentar moldar o outro para que ele se encaixe no seu roteiro. É um exercício diário de presença. É estar ali, na conversa, observando, ouvindo, tentando compreender, em vez de ficar no mundo da sua cabeça, comparando a pessoa real com a versão idealizada. Quando você pratica a aceitação, você dá ao outro a liberdade de ser quem ele é. E como resultado, você também se liberta. Liberta-se do peso de carregar expectativas irreais. Liberta-se da montanha-russa emocional da idealização e da decepção. Você abre espaço para a conexão genuína, para a intimidade que só pode existir na verdade. É um processo. Não acontece da noite para o dia. Exige autoconhecimento, para entender de onde vêm suas projeções, e exige empatia, para se colocar no lugar do outro. E chegamos ao ponto central de toda essa jornada: amar o outro como ele é. Isso é o ápice da maturidade emocional em um relacionamento. Amar o outro como ele é significa amar a pessoa de carne e osso, não o potencial que você enxerga nela. É amar o jeito que ela ri, mas também o mau humor matinal. É amar a generosidade dela, mas também entender a teimosia. É celebrar as conquistas juntos e oferecer um ombro amigo nos fracassos. Amar de verdade não é ignorar os defeitos, mas sim acolhê-los como parte de quem a pessoa é, assim como ela também precisa acolher os seus. Significa comunicar suas necessidades de forma clara, em vez de esperar que o outro adivinhe. Significa resolver conflitos com diálogo e respeito, em vez de acumular ressentimento porque a realidade não correspondeu à sua fantasia. Quando você ama alguém como essa pessoa realmente é, você cria um espaço seguro. Um espaço onde ambos podem ser vulneráveis, autênticos, sem medo de serem julgados ou rejeitados por não serem perfeitos. Esse é o amor que nutre, que impulsiona, que dura. Não é um amor de conto de fadas, é um amor real. E o amor real, com todos os seus desafios, é infinitamente mais poderoso e transformador do que qualquer idealização. Ele não te salva, ele te acompanha. Ele não te completa, ele te transborda. Se este episódio da Jornada 10 falou com você, se tocou em algum ponto da sua história e te fez refletir sobre a forma como você enxerga seus relacionamentos, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, respire fundo e se dê um pouco de crédito. Reconhecer a tendência de idealizar já é um passo gigantesco em direção à mudança e ao autoconhecimento. Segundo,
Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez precise ouvir essa mensagem e aprender a ver o amor de uma forma mais real e leve. Às vezes, uma conversa como essa pode ser o começo de uma grande transformação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios da nossa Jornada 10. Temos muito o que explorar juntos. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua abertura. Lembre-se, o amor mais bonito é aquele que se constrói na verdade. A gente se vê no próximo vídeo.